Gostei disso não. Melhor assim mesmo. Bom, gente, vamos lá. Semana passada nós começamos a falar sobre período composto, tá? Nós falamos sobre período composto por coordenação, né? Lembrando que período composto na verdade, sintaticamente falando, trata-se de uma frase que apresenta mais de uma oração, ou seja, apresenta mais de um verbo, tá? O fato de apresentar mais de um verbo, mais de uma oração, a gente entende que é preciso que entendamos que vai existir relações, né? Ou seja, dois termos se relacionam, duas orações se relacionam, né? Vários termos dentro de uma oração estabelecem relações. Várias orações dentro de uma frase estabelecem relações. É preciso que a gente entenda essas relações, tá? Que elas se dão de maneiras diferentes. Por exemplo, nós, no período composto por coordenação, a gente viu que a relação ela é relação de independência, ou seja, cada um termo tem sua estrutura sintática independente, cada um tem seu sujeito, cada um tem seu predicado, tá certo? Portanto, se a gente isolar essas orações, elas acabam transmitindo uma informação completa, certo? Então, precisamos levar em consideração inicialmente isso. No período composto por subordinação, que é o que a gente vai tratar hoje, a gente vai começar hoje. Antes disso, eu quero lembrar para vocês que eu deixei, vocês já devem ter percebido que eu deixei uma atividade no AVA, tá certo? Eu vou deixar, era para eu ter pedido semana passada, não lembro de ter pedido uma atividade sobre orações coordenadas, mas hoje, no final desta aula, eu pedirei, certo? E aí, voltando aqui. Nesse período composto por subordinação, tá? A gente vai entender que a relação das orações que nele habitam é uma relação diferente das orações coordenadas. Enquanto que as coordenadas, eu isolando cada uma delas, cada uma tem sua estrutura sintática, no período composto por subordinação, isso não vai acontecer. Como o próprio nome diz, subordinação. Toda subordinação apresenta dois elementos. Toda subordinação tem dois elementos. Um subordinante e o outro subordinado. Todo processo de subordinação é assim. Se comporta dessa maneira. Tem sempre um elemento subordinante, um elemento subordinado. Na gramática, a gente conhece esses elementos por termo regente e termo regido. Termo regente é aquele que subordina, termo regido é aquele que é subordinado, que é dependente. A diferença básica entre esses dois períodos compostos por subordinação e por coordenação é: no período composto por coordenação, nós temos, para a transmissão da informação, uma frase que tem duas orações e que representam duas informações. Tá? Independentes. No período composto por subordinação, não. Nós temos uma informação que é transmitida por duas orações. Então, eu preciso de duas orações para transmitir aquela informação. Estas duas orações são elas, uma principal e a outra subordinada. Uma subordinante, que é a principal, e a outra subordinada. Ok? Que fique bem claro isso inicialmente.
Nesse período composto por subordinação, nós temos essa relação de subordinação, tá bom? Dentro dessa relação de subordinação, vão existir outras duas relações, que eu vou tratar delas mais para frente, tá certo? Então, no material de vocês, assim como eu disse semana passada que a gente continuaria no material, sempre no material de vocês têm aí, façam uma leitura desse QR Code depois, quando forem fazer seus estudos diários, tá certo? Respondam a este exercício, tá bom? Respondam a ele, é exercício de introdução, ok? E a gente vai começar a tratar do período composto por subordinação propriamente dita agora, entendeu? Então, vejam só. Orações subordinadas são aquelas que exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Então, observem vocês aqui, ó. Nessa subordinação, a gente já viu que existem dois tipos de orações. Ó. As orações subordinadas e a oração principal. Tá certo? Então, já temos aí as duas orações. E em meio a elas duas, nós temos a relação de subordinação. Tá bom? A relação de subordinação. Então, as subordinadas são dependentes, tá certo? São dependentes. Sendo assim, sendo dependentes, elas necessariamente precisam exercer uma função sintática da oração principal. Fica fácil compreender numa análise sintática, por exemplo, se você isolar a oração principal, aquela que mais faz sentido, tá certo? E observar que função sintática está faltando ali, tá? Que função sintática falta nessa oração principal. Se a gente consegue fazer isso, identificar essa função sintática, para isso que a gente estuda períodos simples, todas aquelas funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, se a gente tem esse conhecimento, a gente vai perceber com certa facilidade qual é a função sintática que está faltando na principal. Daí a subordinada assume essa postura. Tá? Por isso que está dito aqui, ó, que ela exerce função sintática em relação à oração principal, tá bom? Então, ó, essas orações subordinadas, elas equivalem a adjetivos, a substantivos e a advérbios. Se elas equivalem a adjetivos, elas são chamadas de orações subordinadas adjetivas. Se tem valor de substantivo, orações subordinadas substantiva. De advérbio, oração subordinada adverbial. Então, eu antecipo para vocês aqui o seguinte, que essas orações subordinadas, elas vão representar, as adjetivas vão representar predicativos, adjuntos abnominais, que são as funções que os adjetivos exercem dentro da oração. Então, elas vão ter esse mesmo valor. Tá? As substantivas, elas vão ter valor, elas terão valor de qualquer termo cujo núcleo é um substantivo. Qualquer sintagma nominal. Então, o valor dela vai ser de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito também, quando o núcleo for substantivo, complemento nominal e aposto. Então, nós temos 6 na classificação das orações subordinadas substantivas. 6 sintagmas nominais, os quais vão ser representados por orações subordinadas substantivas. Justamente por esses sintagmas nominais, tem como característica principal o núcleo, que é um substantivo, tá? Então, a gente vai detalhar em seguida. Já as orações que têm valor de advérbio, ou seja, as orações subordinadas adverbiais, elas vão assumir o papel de um adjunto adverbial, atribuindo aquelas circunstâncias de tempo, de causa, de consequência, de finalidade, proporcionalidade, por aí vai, tá bom? Mas a gente vai detalhar isso melhor. Neste módulo, nós estudaremos as adjetivas e as substantivas, tá certo? No livro 3, aqui a gente vai estudar as adverbiais, ok? Então, vamos às substantivas. Então, ó, vamos entender aqui o conceito de orações subordinadas. Então, vejam só. Oração, a gente já sabe por que razão a gente chama de oração, não é isso? É oração porque apresenta verbo,
tá bom? Oração por apresentar verbo. É subordinada, como a gente viu antes, por exercer uma função em relação à principal, ou seja, por ser dependente da principal. Por isso que ela é subordinada, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, depois dá uma rever esse vídeo e volta a essas informações, tá certo? Então, ela é oração por ter verbo, é subordinada por ser dependente da principal, ou seja, exercer uma função sintática em relação à principal, e ela é substantiva porque ela vai representar um daqueles sintagmas que eu citei aqui. Ela vai representar um substantivo, um adjetivo, perdão, um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo ou um aposto. Ok? Então, entendeu isso? Entendamos em seguida esse conceito com mais detalhes. Ó. As orações, quando exercem função sintática própria de sintagmas nominais, que eu citei para vocês há pouco tempo, tá certo? São chamadas subordinadas substantivas, tá bom? Tudo que é sintagma nominal tem como núcleo um substantivo. Logo, essas orações vão representar, ok? Compare as seguintes estruturas. Ela disse isso. Ela disse que não virá ao baile. Então, vejam. Na primeira sentença, temos um período simples. Então, nós só temos um verbo. Ó. Tá vendo? Vamos chamar isso aqui de período simples. Tá certo? Ok? Período simples. Na segunda sentença, nós temos, ela disse que não virá ao baile. Então, nós temos disse, que é um verbo, e virá, que trata-se de um outro verbo. Então, nós temos, nesse sentido, ó, duas orações, ok? A primeira oração, ela disse, a segunda que virá ao baile. Então, observe uma coisa. Quem diz algo, tá? Então, nós temos ela, no primeiro exemplo aqui, ó, ela, sujeito, disse isso, predicado, né? Quem diz algo, verbo transitivo direto, e isso representa o objeto direto desse verbo. A gente estudou isso no primeiro bimestre, ainda antes da pandemia. Tá certo? Na segunda sentença, nós temos ela disse. Veja que a estrutura se equivale. Ó. E o que virá ao baile é o isso que ela disse antes. Então, partindo desse princípio, quando eu digo que não virá ao baile, por exemplo, vai assumir a mesma postura do objeto direto do isso que está aqui, ó, no primeiro exemplo, que tem função de objeto direto. Então, nós teríamos aqui uma oração com o valor de objeto direto. Tá? Então, é assim que vai se comportar essas orações. Então, observam. Na primeira sentença, temos um período simples, isto é constituído por apenas uma oração, a oração absoluta. Façamos a análise interna dessa oração. Então, ela, sujeito, isso que eu fiz agora com vocês, ó, disse, verbo transitivo direto, e isso, objeto direto. Façamos agora a análise do segundo período. Ó. Ela continua sendo sujeito, disse, continua sendo verbo transitivo direto. O que não virá ao baile? Essas interrogações é por quê? Porque tem verbo. Tem um verbo viral, tá vendo? Ó? Então, deixa de ser termo e passa a ser oração. Então, ó, note que o complemento verbal de dizer aparece em forma de sintagma conjuncional. Ou seja, que é iniciado por uma conjunção. Aqui, ó, o que, ó. Tá bom? O livro gosta dessas nomenclaturas. A gente não usa isso, mas sintagma conjuncional. Ou seja, trata-se de um sintagma que é iniciado por uma conjunção. Se é iniciado por uma conjunção e a gente entende que o conceito de conjunção é elemento que liga dois outros elementos de mesmo valor, o que vem antes é uma oração, então o que vem depois é o quê? Outra oração. Isso é uma dica, viu? Então, ó, conjuncional. Trata-se de uma oração que organiza-se em torno de um verbo, né? De uma ação verbal própria, virá no caso, que funciona como termo objeto direto para outra oração, ou seja, complementa o sentido do verbo. Então, ó, ela disse, vai ser chamada de oração principal, tá bom? Oração principal. E que virá ao baile vai ser chamada de oração subordinada. O objeto direto é dependente do verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto disse está na oração principal. Então,
o objeto direto é subordinado ao principal. Logo, que não virá ao baile, por ser uma oração, ter valor de objeto direto, vai ser subordinado à principal. Então, ó, a oração, ela diz, é chamada de principal porque rege, exige a oração que não virá ao baile. Por isso que ela é chamada de principal. E essa que não virá ao baile, como é dependente da principal, é regida, é mandada, ordenada pela principal, então vai se chamar de oração subordinada. Essas subordinadas, elas assumem funções de termos da principal. Qual foi o termo que essa assumiu da principal? Objeto direto. Ok? Dessa forma, há uma relação de dependência entre as duas orações. Tá certo? Em que a segunda completa sintaticamente a primeira, ou seja, tem função sintática com relação à oração principal. Tem uma função sintática com relação à principal. No exemplo analisado, a oração subordinada é substantiva, pois possui um sintagma nominal, objeto direto. Substitui o sintagma nominal, objeto direto, do verbo da oração principal. Resumindo, temos uma oração principal e uma subordinada. A subordinada tem valor de objeto direto. Tá bom? A relação que é estabelecida entre elas duas é uma relação de dependência. A essa relação de dependência para as orações substantivas, e só serve para elas, certo? O que eu vou dizer, tá? De dependência ainda vai continuar nas adjetivas e nas adverbiais. Mas dentro das orações substantivas, essa relação de dependência a gente vai chamar de relação integrante. Tá? Vamos chamar de relação integrante. Por quê? Todas as orações subordinadas substantivas vão integrar, ou seja, vão complementar o sentido da oração principal. Tá? Vão complementar. Por essa razão, a gente vai chamar de relação integrante, tá bom? Então, pois não, Bia? Foi sem querer, professor. Ah, ok. Então, observem bem. É uma relação de dependência? É, beleza. Dentro das substantivas, a gente vai chamar essa relação de relação integrante, tá? Justamente por assumir a mesma função de um termo integrante, complementar o sentido de outro termo. Aqui, ela complementa o sentido da oração principal, tá certo? Então, lembremos disso, certo? Essa relação de dependência, tá bom? Dentro das orações subordinadas substantivas, vai ser chamada de relação integrante. Não adianta pesquisar isso em livros e na internet, porque não existe, tá bom? Isso é um conceito meu, tá bom? Um conceito meu. É correto por quê? Porque assim como os termos integrantes completam o sentido de outros termos, as orações subordinadas substantivas completam o sentido das orações principais. Portanto, vamos chamar de relação integrante, tá? Essas orações substantivas, elas podem ser introduzidas pelas conjunções que e se. Somente, tá? Que ou se. Ou ainda pelos pronomes interrogativos. Quem, que, o que, quanto e qual. Tá certo? Então, as únicas conjunções que introduzem tais orações são que e se. E o quem, que, o quanto e o qual, que são pronomes interrogativos, eles também podem introduzir essas orações. Mas, onde eles estiverem, é possível que a gente possa modificar a estrutura para colocar o que e o se. Tá certo? É possível que a gente coloque que e se no mesmo lugar. Então, como conjunção que introduz a oração substantiva, só temos essas duas, mas esses pronomes interrogativos também podem introduzi-las, tá certo? Vamos a alguns exemplos. Então, vejamos, ó. Também pelos advérbios onde, quando... interessante isso aqui, ó. Onde, quando, como e porquê. Eu vou destacar, tá certo? Porque isso aqui são elementos que podem gerar dúvidas nas orações adjetivas e nas substantivas, tá certo? Só que, vejam bem, o onde pode ser um advérbio que dá ideia de lugar, né? E aqui ele está como advérbio de lugar, mas ele também pode ser um pronome relativo nas orações adjetivas. Então, nós não temos uma oração subordinada adverbial de lugar, tá certo? Mas nós temos uma oração subordinada adjetiva que equivale, que apresenta o onde.
A diferença está naquilo que eu disse antes a vocês, no tipo de relação. Nas orações adjetivas e adverbiais, a relação é uma relação de dependência, mas a gente vai chamar de relação acessória. A oração subordinada tanto faz para a principal, a gente pode jogar inclusive ela fora, tá? Aqui não. Mesmo que ela seja introduzida por advérbios, por pronomes interrogativos ou por conjunções, a relação é integrante, é de necessidade. Só a oração principal não traduz, não transmite a informação completa. Ela exige a subordinada, tá bom? Então vamos a elas, ó. Primeiro, oração subordinada substantiva subjetiva. Então, tenham cuidado. Oração, a gente já sabe por que razão, por ter verbo. Subordinada, por depender da principal, ou seja, assumir uma postura principal. É substantiva, porque a postura subordinada em relação à principal tem como núcleo substantivo, ou seja, representa um sintagma nominal. E que sintagma é esse? Sujeito. É subjetiva, porque tem valor de sujeito. Tá bom? Então, tomem cuidado quanto a isso. Então, ó, é aquela que exerce função de sujeito do verbo da oração principal. Veja, isso convém. Nós temos um período simples, sujeito, mais verbo intransitivo. Nesse caso, estamos diante de um período simples, ó, com uma só oração, chamada oração absoluta. Se substituirmos o sujeito dessa oração por um sintagma conjuncional, isto é, por outra oração, teremos um período composto por subordinação. Aqui, ó. Convém que sigamos as recomendações. Então, observa bem, ó, a gente pegou o verbo que estava aqui, ó, colocamos aqui, substituímos o isso por que sigamos as recomendações. Então, nós temos um verbo, convém, temos outro verbo aqui, ó, sigamos as recomendações. Olha o quezinho aparecendo aqui, ó, como conjunção integrante. Ela não tem sentido nenhum, circunstância nenhuma, não tem poder semântico nenhum, tá? É simplesmente o elo da integração. Por isso chamamos de conjunção integrante, porque ela introduz um elemento que integra, que complementa o sentido. Só serve para isso, tá? Então, observa. O que convém? Oração principal. O que convém? Que sigamos as recomendações. Então, o que falta a essa oração principal? Eu tenho um verbo intransitivo. Está faltando o sujeito. Então, a oração subordinada, ela vai funcionar como sujeito, tá certo? Então, ó, vamos chamar isso de oração principal, oração por ter verbo. Principal, ela é chamada de principal porque tem outra que funciona. Tem o... Eita, o que eu fiz aqui, ó? Aqui, ó. Tem outra que funciona como o termo dela, que é a subordinada, tá certo? Então, esta oração subordinada funciona como termo da principal, funciona como sujeito da principal, tá? Por isso ela é chamada de, ó, oração por ter verbo, subordinada por ser sujeito da principal, substantivo porque todo sujeito tem como núcleo um substantivo, ela representa um sintagma nominal sujeito, tá? E é subjetiva por ser sujeito. Então, oração por ter verbo, subordinada por ser dependente, substantivo por representar um sintagma nominal e subjetiva porque esse sintagma nominal é um sujeito. Então, se a oração tem valor de sujeito, ela vai ser assim classificada, tá? Outro exemplo, ó. E aí no final eu vou dar 5 dicas para vocês que ajuda, facilita nessa classificação, tá bom? É preciso que venhamos às 8. Então, ó, observa. O que nós temos nessa oração principal? Estruturalmente falando, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Logo, o que está faltando nessa oração? Ó, verbo, predicativo do sujeito. Falta o quê? Sujeito. Tá bom? Então está faltando um sujeito para essa oração. Tá aqui, ó, na oração subordinada. Que venhamos às 8. Então, ó, oração por ter verbo, subordinada, ser dependente da principal, substantiva, por representar um termo cujo núcleo é um substantivo, e subjetiva, esse termo que tem como núcleo substantivo é um sujeito, tá? Então, assim a classificamos, tá certo? Então, revejam o vídeo no canal, tá certo? Revejam o vídeo no canal para vocês se ligarem nessas informações, tá bom? Então, observa que ainda iniciada pelo quê? Conjunção integrante, tá certo?
subordinada objetiva direta. Se a subjetiva tem valor de sujeito, a objetiva direta tem valor de quê? Objeto direto. Então, se a gente usar a nossa cabecinha, botar a cabecinha para funcionar e pensar fora da caixinha, então a gente vai entender, antes de eu falar da estrutura ali, que a oração principal vai ter sujeito, verbo transitivo direto. E a subordinada vai ser o objeto direto. Simples, vai ser assim. Então, observa. É aquela que exerce a função de objeto direto do verbo, ó, se liga nisso, ó, do verbo da oração principal. Ou seja, o verbo que exige o complemento está na oração principal. E o complemento vai ser a oração subordinada. Tá? Por exemplo, ó, eu soube algo. Então, nós temos um período simples, como está sendo dito aqui. Ó. Eu, sujeito, soube. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. O algo funciona como objeto direto. Tá certo? Se substituirmos esse objeto direto por uma oração, teremos um período composto por subordinação. Então, aí nós temos, ó, eu soube. Veja que a estrutura é a mesma. Ó. Eu, sujeito, soube. Verbo transitivo direto, aquilo que eu disse. Então, a gente vai ter na oração principal o sujeito e o verbo transitivo direto. E vai faltar nessa principal justamente um objeto direto, que é o algo, que está aqui, ó. Tá bom? Que é que vocês saíram. Observa mais uma vez, tá? Que o que está aqui introduzindo essa oração. Tá bom? Então, ó, quem sabe, sabe algo. O algo está aqui, ó, que vocês saíram. Então, o que vocês saíram funciona como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Oração por ter verbo, subordinada por ser dependente da principal, substantiva, porque o termo que ele está representando aqui é um objeto direto e tem como núcleo um substantivo, e a objetiva direta porque a função sintática desse termo, desta oração, é um objeto direto, tá bom? Então, se liguem nisso, tenham cuidado com isso, tá certo? Se você sabe as funções de objeto direto, objeto indireto, então você mata essa charada aí. Fácil, fácil. Tá certo? É a mesma análise, ó. A mesma análise do período simples, ela está sendo feita aqui embaixo. A diferença é que a gente não está separando sujeito, verbo, objeto. A gente está separando uma oração e outra. Então, eu estou pegando uma dessas funções aqui, ó, e colocando como oração subordinada. Tá certo? Só isso. Ok? Então, ó, a conjunção que introduz a oração subordinada substantiva, né? É uma conjunção subordinativa integrante, aquilo que eu já disse antes. Tá certo? Vejamos outros exemplos. Nesses outros exemplos, nós temos a presença da conjunção se, ó, mas é a mesma situação. Ninguém confirmou se ele virar o baile. Quem confirma, confirma algo. O quê? Se ele virar o baile. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Eu posso substituir pelo quê? Ó? Ninguém confirmou que ele virá ao baile. Tá certo? Então, é mais comum que se use o se nessa construção, tá certo? Porque eufonicamente agrada mais aos nossos ouvidos aquele negócio todo, tá bom? Mas mesmo assim assume postura de objeto direto, porque completa o sentido do verbo confirmar, que está na oração principal, tá certo? Ó, o professor pediu, quem pede, curioso aqui, viu? Esse caso aqui, por quê? Ele é um verbo bitransitivo, quem pede algo a alguém. Então observa aqui, ó. Quem pede algo, pediu o quê? Que fizéssemos um trabalho. É uma oração que funciona como objeto direto. A quem? A nós. Funciona como objeto indireto. Então, observa aqui, ó. O objeto indireto já está na oração principal e a oração subordinada aqui é que funciona como objeto direto, tá bom? É comum que isso aconteça também, certo? Aqui nós temos mais outros exemplos, que aqui nós temos aquilo que eu disse, ó, que pode ser introduzido por um pronome interrogativo, certo? Então, ó, diga-me quem é ele, tá certo? Então, quem diz algo a alguém, diz algo. Quem é ele? A quem? A mim, por exemplo. Então, quem é ele? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá certo? Ó, ainda com o como. Perguntei-lhe como estava seu pai, numa interrogativa indireta. Então, ó, quem pergunta algo a alguém. Perguntou o quê? Como estava seu pai? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A quem? A ele, lhe. Objeto indireto, tá certo? Que faz parte da oração principal, ok? Então, muita atenção, tá certo? Muita atenção, ok? É só entender a função de objeto direto que você entende que uma oração pode assumir aquela postura. Aqui, ó.
Objetiva indireta, por ter valor de objeto indireto. Qual a principal característica do objeto indireto? Preposição iniciando e essa preposição é exigida pelo verbo. Então, isso é um diferencial. A preposição ela vai aparecer sempre antes da conjunção, tá? Então, ó, é aquela que exerce a função de objeto indireto, né? Do verbo da oração principal. Veja inicialmente este período simples. Então, nós temos insistir nisso. Quem insiste, insiste em algo. Vale lembrar que aqui existe a preposição em, tá bom? Em mais isso dá igual a isso. Se substituirmos o objeto indireto da oração principal por outro, nós teremos um período composto por subordinação. E aí nós teríamos, ó, insistir em que ele ficasse. Então você não diria insistir que ele ficasse. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então esse verbo que está representando a oração principal, ele exige uma preposição, que ela está aqui, ó. Em, antes da conjunção que, tá vendo, ó? Antes da conjunção que introduz a oração subordinada. Tá certo? Então, é uma característica, só existem duas orações que são introduzidas por preposição. A objetiva indireta e a completiva nominal, que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então, é só você observar. É introduzida por preposição, observa o que vem antes. Observa o que vem antes. Verbo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Oração por ter verbo, subordinada por depender da principal, substantiva, porque esse objeto indireto tem como núcleo um substantivo, tá? E objetiva indireta porque representa a função sintática de objeto indireto, ou seja, complementa o sentido de um verbo transitivo que exige preposição. E a preposição está aqui, ó, que foi exigida por o verbo, tá bom? Tem uma observação interessante aqui, ó, justamente para elucidar isso que eu disse. Ó. Nesse caso, a preposição em está anteposta à conjunção integrante que, ó. Tá vendo? Ó? Aquilo que eu disse. Pois o objeto indireto é regido por preposição, ou seja, é iniciado por preposição, certo? Ó? Então, se ligar nisso aqui, ó. Pode acontecer de, em registros menos formais, ocorrer a omissão da preposição. Aquilo que eu disse. É comum que no dia a dia a gente diga, insistir que ele ficasse. Por quê? Isso é um exercício de regência que a gente não faz. Tá bom? A regência desse verbo é com essa preposição. E a gente, erroneamente, no cotidiano, a gente usa sem a preposição. Como ele disse, é comum acontecer. Isso não é errado do ponto de vista da oratória, da oralidade, mas do ponto de vista da gramática, é um erro absurdo, tá? Então, ó, é isso que ele vai justificar aqui, ó. Tá certo? Essa construção com elipse, ocultando a preposição, não é aceita por alguns gramáticos, mas já se verifica na literatura e na linguagem formal jornalística. Ou seja, os jornalistas usam isso, alguns literários também usam, tá certo? Mas gramáticos não admitem, porque a gramática não admite. A gramática formal não admite, tá bom? Mas como eu disse, mas na oralidade, tá certo? É comum que isso aconteça. Já está acontecendo na escrita de jornais, mas por erro de quem redigiu, tá? Na literatura, por erro também de quem redigiu. Ou, na literatura, intencionalmente, por parte do autor, para gerar uma certa proximidade do leitor, tá certo? Já que é assim que o leitor fala. Então, essa é a ideia, ok? Então, nós temos aqui outros exemplos, ó. Outro exemplo, dirigi-me a quem me chamou. Quem dirige, dirige algo a alguém. Dirigiu a quem? A quem me chamou. Tá aqui, ó. Dirigiu a alguém. A preposição. Quem me chamou, oração subordinada. E todo o sintagma, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá certo? Então, observa que o quem aqui já não é uma conjunção, e sim um pronome indefinido, ó. Tá certo? Ó, é comum que isso aconteça também. Lembra dos pronomes lá? Foi citado anteriormente. Então, ó, dei até uma lida em casa sobre isso, tá bom? Então, é iniciado por preposição, observa o que vem antes, verbo, objetivo indireta. Por que eu estou dizendo isso? Porque a completiva nominal, que a gente vai estudar agora, ela tem a mesma característica. Ela apresenta uma preposição iniciando, ó. Se liga.
É aquela que exerce o valor de complemento do sentido de um nome, ou seja, complemento nominal, tá certo? Só que esse nome vai estar na oração principal. Então, a oração vai ter valor de complemento nominal, tá certo? Então, se ligam. Sinto necessidade disso. Disso, mais uma vez, ó, preposição de mais isso. Então, temos verbo transitivo direto, necessidade é objeto direto, disso, complemento nominal. Quem tem necessidade de alguma coisa. Vamos aqui, ó. Se substituirmos aquela história, complemento nominal, por uma oração, nós temos um período composto. Então, ó, sinto necessidade vai ser a oração principal. Quem tem necessidade de alguma coisa. Certo? Então, observa que a oração principal, a oração subordinada foi introduzida pela preposição de, que foi exigida aqui por necessidade e não pelo verbo. Diferentemente lá. Aqui, ó, quem exigiu a preposição em foi o verbo insistir. Portanto, aqui o complemento é verbal, portanto, um objeto indireto. Aqui, quem exigiu a preposição de foi o nome. Portanto, trata-se de um complemento nominal. Sendo assim, a oração assumindo essa postura vai ser chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. Certo? Completa o sentido do nome. Então, a conclusão que a gente chega aqui, estas duas orações subordinadas, vou botar aqui na mesma cena, estas duas orações subordinadas são iniciadas por preposições, ó. Tá certo? Ah, professor, isso pode gerar uma dúvida, já que não gera dúvida. Por quê? Observa o que vem imediatamente antes do em, um verbo, portanto, objetivo indireto. O que vem imediatamente antes do de, um nome, portanto, completiva nominal. Isso não vai gerar dúvidas, tá certo? Então, isso aqui está dizendo justamente isso. Agora, essa completiva nominal, ó, note que, sim, aí ele diz também que do mesmo jeito que acontece aqui, é comum que no dia a dia a gente não use a preposição, tá? Note que a oração completiva nominal é ligada a um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e a objetiva indireta é ligada a um verbo. Aquilo que eu disse, não tem como você ter dúvidas, tá certo? Um complemento nominal só pode se relacionar com substantivo, adjetivo, advérbio, que são nomes. Um objeto indireto só pode se ligar a um verbo. Ponto final, mata a charada. Não tem que ter dúvida. Certo? Temos aqui outros exemplos, deem uma olhada. Tá bom? Vamos para a próxima. Predicativa. Predicativa assume a postura de predicativo. Uma das características do predicativo é ele está fora do termo a que se refere, tá certo? E revela a ideia de estado ou modo de ser. Característica, tá? Então, ó, se liga lá. Ó. Meu erro foi horrível. Então, meu erro, sujeito, foi verbo de ligação, não tem significação, tá? Então, quando isso acontecer, tá bom? O que vem depois é sempre predicativo. Ó. Horrível, que é uma característica do meu erro, tá certo? Que é o modo de ser do erro. Portanto, predicativo do sujeito. Então, ó, se substituirmos isso aqui por uma oração, nós temos um período composto. Tá aqui, ó. Meu erro foi que cancelei a reunião. Tá vendo? Ó? Meu erro, sujeito foi verbo de ligação, que representa a oração principal. Qual foi o meu erro? Que cancelei a reunião. Oração subordinada substantiva predicativa. Tem o mesmo valor, tá certo? Desse adjetivo aqui, ó. Tá bom? Mesmo valor, ok? Então, introduzida também pelo quê? Ó, conjunção integrante, tá certo? Veja que a oração principal é formada de sujeito mais verbo de ligação. Então, o que falta quando eu tenho sujeito e verbo de ligação? Falta um predicativo. Tá aqui como função de oração. Ok? Então, oração subordinada substantiva predicativa. Então, ó, a conjunção integrante de que introduz a oração substantiva. Nestes outros exemplos, ó, mesma situação. Minha opinião é, ó, característico, ó, verbo de ligação. O problema é, característico, ó, verbo de ligação. O grave era, característico, ó, verbo de ligação. Então, isso é uma característica da oração subordinada substantiva predicativa. Na principal, nós vamos ter sujeito mais verbo de ligação. Sempre, sujeito mais verbo de ligação. Sujeito mais verbo de ligação. Então, a subordinada só pode ser predicativa. Mata a charada, tá? E por fim, tá certo? Por fim,
Oração subordinada substantiva positiva. Tem função de aposto. Talvez a mais fácil de todas. Por quê? Porque ela vai estar sempre depois de um sinal de pontuação, que pode ser 2 pontos, travessão, parênteses, tá certo? Isso pode acontecer. Hífen não, viu? Travessão, ok? É aquela que identifica um termo expresso na oração principal, mas não identificado. Há na oração principal um termo, digamos assim, indefinido, que precisa de uma definição. A definição desse termo aparece depois do sinal de pontuação, assumindo a postura de aposto. É uma explicação de um substantivo da oração principal. Por exemplo, ó, o problema é este. Este termo aqui, ó, tá certo? A gente não sabe exatamente o que é. Está apresentado lá o problema como sendo este. Agora, a gente não sabe que problema é este. Está aqui, ó, que você fala muito alto. Então, eu expliquei aqui com a oração subordinada, subordinada substantiva apositiva, tá certo? Então, ó, a oração apositiva identifica o termo este, ou seja, faz com que o interlocutor saiba o que significa esse este, que está na oração principal. Então, note que também a apositiva é introduzida pela conjunção integrante. Continua, tá certo? Mas no caso dessas orações, o uso dos 2 pontos torna opcional o emprego da conjunção integrante. Tá certo? A frase poderia ficar assim também, ó, o problema é este. Você fala muito alto. Então, como a presença desses 2 pontos é uma pausa reflexiva, então pode inibir naturalmente essa conjunção, não tem problema nenhum. O fato é que ainda ela vai estar sendo configurada como oração subordinada substantiva apositiva. Tá certo? Então, temos aqui outros exemplos, tá certo? Outros exemplos a ser tratados. Tá bom? Vocês deem uma lida em casa. E este aqui vai ser matéria para a próxima aula. Eu quero que vocês deem uma lida nisto, ó, nesta pontuação nas orações subordinadas substantivas, tá certo? A pontuação nelas só vai tratar essencialmente, excepcionalmente, pelo posicionamento, vai falar sobre posicionamento, ó. Se a oração principal vem antes, eu não uso vírgula aqui, ó. Mas se a oração principal vem depois, a vírgula é obrigatória, tá vendo? Ó? Justamente para mostrar o deslocamento, ok? Então, dei uma lida sobre isso, tá bom? Esta segunda parte aqui, ó, orações substantivas desenvolvidas e reduzidas, a gente vai tratar na próxima aula, tá certo? É matéria para semana que vem, ok? Entendido aí? Então, eu encerro por aqui, tá certo? A classificação dessas orações subordinadas substantivas, tá bom? Lembrando a vocês que para a próxima aula fica a atividade de orações subordinadas, perdão, de orações coordenadas, eu deixei uma no AVA, e no livro de vocês tem, do conteúdo de orações coordenadas, vocês têm o praticando, que deve ser respondido por vocês também, aquilo que eu disse, continuem fazendo as atividades de vocês, tá certo? Porque a gente vai usar todas essas atividades para notas, tá certo? Quando essa pandemia acabar, a gente não pode, inclusive, divulgar nota de simulado, divulgar nota de prova, é uma regulamentação do Ministério da Educação, tá certo? Então a gente não pode divulgar, mas quando isso passar, a gente precisa ter atividades que vão gerar uma nota para vocês, tá certo? Eu vou colocar essa aula ainda hoje no canal, viu, Lívia? Já que perguntou aqui, tá certo? Vou colocar no canal. Professor, Oi, pois uma não? dúvida. Tipo assim, todos os dias, por exemplo, amanhã, quando tiver aula dos professores, quando eles terminarem, você vai botar logo no YouTube? Geralmente eu boto no finalzinho da tarde, que é quando eu tenho tempo, porque amanhã eu tenho uma aula também, entendeu? Mas eu sugiro que você, por exemplo, a aula que você perdeu, se você perdeu minha aula hoje, você vai... eu tenho um tempinho na quarta-feira, eu dou uma olhada nessa aula do professor, entendeu? Eu coloco 2 dias para frente, porque às vezes o professor tem problema em casa no computador para renderizar a aula, para mandar para a gente, entendeu? E a gente acaba ficando dependente do professor. Quando eu recebo imediatamente, por exemplo, hoje, a minha de Diego e a de Egito, eles sempre mandam, assim que terminam, mandam. Então, hoje é comum que no final da tarde eu já jogue essas aulas no canal, ok? Gente, é isso. Eu encerro por aqui.
Se tiver alguma dúvida, vocês me questionam no privado, tá certo? Assistam, quem tiver algum questionamento, tal, antes de fazer o questionamento, dá uma olhadinha no canal, a aula de novo. Pode ser que você não tenha percebido algum detalhe, e depois você questiona aqui, tá bom? Então, Professor, pois não. as notas do simulado, sabe quando? Eu acabei de dizer o seguinte, Lívia, a gente já tem acesso ao resultado, mas a gente não pode divulgar ainda, entendeu? A gente só pode divulgar quando o Ministério da Educação determinar isso, entendeu? É uma regulamentação deles, que é justamente para caracterizar se essas aulas elas vão fazer parte do como é que a gente chama, rapaz? Do cronograma da escola, tá entendendo? Então, para validar isso, tá certo? A gente só pode divulgar qualquer nota depois que eles determinarem. Mas a gente já tem os resultados, entendeu? Meridiana até vai fazer um comunicado, acho que até que ela já fez um comunicado para os pais de vocês sobre isso, sobre essas notas. Se a nota tiver baixa, com as atividades do livro, a nota aumenta? É por isso que eu estou dizendo a vocês, é importante que vocês façam as atividades do livro, façam as atividades do AVA, porque a gente vai aproveitar todas essas atividades justamente para isso. Tá? Ah, a nota foi baixa no simulado, então a gente vai pegar, porque também a gente vai, semana que vem, a gente vai fazer uma semaninha de prova, de exercícios, tá certo? Esses exercícios vão servir para a nota, entendeu? Então a gente vai juntar isso tudo justamente para tirou nota baixa no simulado ou nesses exercícios, pega as atividades do livro, soma ali para gerar uma pontuação boa para o aluno, entendeu? Então, por isso que eu sempre digo, façam as atividades, estudem em casa, façam as atividades do livro, façam as atividades do AVA, aquilo que for pedido pelo professor como atividade, façam, tá bom? Não deixem de fazer, ok? Então, gente, até mais, continuem se cuidando, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me questionar no privado, tá bom? Abração para todo mundo aí. Fiquem com Deus.